Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. No programa de hoje, vamos conversar sobre a recomendação de Cristo, não julgueis para não serdes julgados. O nosso convidado é o Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã, da cidade de Goiânia. Seja bem-vindo, Juquinha. É um prazer estar aqui com você. Juquinha, muitas vezes nós queremos misericórdia para com os nossos erros, mas não conseguimos ter para com o nosso próximo. E a partir disso cultivamos um hábito pernicioso e muito feio, que é o hábito do julgamento. Qual a necessidade da misericórdia e do perdão? Se nós nos reportarmos à parábola em que Jesus fala do credor incompassivo, a gente vai ter uma noção completa dessa sua pergunta. Em rápidas palavras, o que consiste essa parábola? Um credor manda chamar à sua presença um devedor que devia 100 denários e exige dele o pagamento. Ele confessa não ter aquele dinheiro de imediato, mas pede ao seu credor que tenha paciência, que ele, um prazo, ele pagaria a dívida. Este credor usa de misericórdia. Ele compreende a necessidade do outro e a seguir o perdoa a sua dívida. Aquele devedor sai e logo na primeira praça encontra com alguém que lhe devia uma importância insignificante. Vira para ele e cobra também a dívida. O devedor faz a mesma alegação que ele havia feito há poucos instantes, mas ele não usou de misericórdia. Ele exigiu o pagamento e que, se não fosse pago naquela hora, mandou que se prendesse a ele, a esposa e os filhos para pagamento da dívida. Alguém que havia presenciado aquela passagem anterior comunicou ao antigo credor, mandou chamar o devedor à sua presença e exigiu também o pagamento. O que nós podemos observar aí? Que nós necessitamos da misericórdia e do perdão, sim. A misericórdia é a compreensão. O perdão é o exercício do amor. Então, quando nós compreendemos e amamos, nós tomamos essa postura. Nós ainda nos preocupamos muito em olhar o erro do nosso próximo, né, Juquinha? Então, por que nós ainda nos preocupamos com os erros alheios, ao invés de nós cuidarmos da nossa reforma íntima? O Evangelho é farto em exemplos que nos levam a meditações profundas. No capítulo 7, versículo 1 a 5 de Mateus, ele nos fala da pequena parábola também da trave no olho, da trave e do pequeno cisco no olho, e do argueiro. O que significa isto? Nós, muitas vezes, não verificamos as nossas deficiências, mas enxergamos com facilidade muito grande os defeitos dos outros. Porque é muito mais fácil eu querer que os outros se consertem do que eu mesmo buscar fazer a minha reforma interior. Aliás, é um processo difícil esse de você se reformar. É a maior batalha que nós enfrentamos, é a de nos melhorarmos, vencer as nossas iniquidades, as nossas pequenezes. Então, é um processo até de acomodação. Eu sinto os meus problemas e os vejo nos outros. Então, eu quero resolver nos outros, porque isso me dá, de alguma forma, certa satisfação, mas não me torna melhor. Então, nós temos que ter a consciência de que todo o processo evolutivo consiste em nós buscarmos realizarmos o melhor em nós. E, através do exemplo, fazer com que outros também melhorem. Há um grande missionário evangélico, Albert Schweitzer, ele tem uma frase lapidar quando ele diz que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Então, se eu quero modificar os outros, que eu faça através do meu exemplo. E quando nós mudamos a nós mesmos, é mais fácil conviver com o outro. É melhor o relacionamento, justamente pelo fato de que nós não ficamos só esperando, nós agimos de fato. Exato. Nós temos de ter
a compreensão de que nós não vamos consertar o mundo. Nós nos tornando melhores, nós estamos atendendo à expectativa do Pai com relação a nós. Nós nascemos simples e ignorantes, no sentido da falta do conhecimento, mas com toda a potencialidade para chegarmos um dia à angelitude. Então, esse é um processo de acordamento pessoal. Eu me melhorando, eu estou melhorando todo o universo. Porque nós não somos seres isolados na criação. Nós fazemos parte de um todo. Então diz que cada criatura que cresce, com ela cresce a humanidade inteira. Mas por outro lado, todo indivíduo que cai, com ela está caindo também toda a humanidade. Quando nós falamos em perdão, pensamos nas ofensas sofridas e feitas aos nossos adversários. Por que nós nos ofendemos tanto? É um sinal característico da nossa inferioridade. Nós tínhamos um companheiro de doutrina, falecido ano passado. Ele dizia de forma jocosa que o fato de estarmos encarnados nesse planeta já era um atestado de maus antecedentes. Então aqui, à exceção daqueles espíritos que vêm em missão especial, como tantos têm vindo, nós todos estamos numa faixa vibratória ainda um tanto quanto negativa e num processo agora de mudança, de transição planetária. Então nós estamos nos estertores no planeta nosso planeta tão difícil, de tanta violência que nós vemos aí, de expiação e provas, já num processo de entrando num mundo de regeneração. Então temos que cuidar de forma urgente agora dessa melhoria vibratória, porque não seremos compatíveis com a vibração que o planeta terá. Aí teremos outras destinações que não nos mantermos nesse planeta Terra. E quando nós temos um olhar de misericórdia para com aquele que nos ofende, a ofensa ela não nos atinge, porque nós compreendemos a necessidade do outro, do nosso irmão. Nós temos que entender as pessoas como elas são, aceitá-las como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Humberto Roden costuma dizer que cada homem é um ser inédito, original. Um mundo per si, um cosmos à parte, repleto de luz e de trevas, alturas e abismos, enigmas e mistérios. Então cada um de nós é um universo individualizado. Nós não podemos nunca querer que alguém seja, em qualquer aspecto, pelo menos parecido conosco. Diz ele, se não existem duas plantas iguais, por que haveriam duas almas iguais? Porque a gama de experiências e reação diante de cada uma dessas experiências é completamente diferente. Eu posso passar por uma determinada prova com uma postura. Você enfrenta a mesma prova de forma diferente. Então, cada um de nós, nas suas várias migrações da alma, vai adquirindo o que nós chamamos de maturidade espiritual. Então, quanto mais maduros espiritualmente falando, mais preparados nós estamos para os embates da vida, as dificuldades que são necessárias e que nos fortalecem. Diz Emmanuel que as almas em bom processo de evolução, de amadurecimento, elas querem as lutas, porque as lutas nos fortalecem. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco continuamos com o nosso bate-papo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre a recomendação de Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Juquinha, nós terminamos o bloco anterior falando sobre perdão, sobre os adversários, né, os inimigos. E nós gostaríamos de saber quais são os malefícios de cultivarmos inimizades. Primeiro, se existe algum benefício. Se não existe, quais são os malefícios? Benefício não existe algum. Malefícios, muitos. As grandes almas, os grandes sábios, os grandes santos, eles não criam inimizades, porque eles fazem prevalecer a sua substância divina sobre todas as tiranias do mundo. Assim fizeram grandes espíritos como Paulo. Ele nos dizia: eu me rejubilo no meio de todas as minhas tribulações. Mahatma Gandhi dissera: nada tenho que perdoar a ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Eles chegam no estágio de inofendibilidade. Nós ainda, pequenos que somos, em termos de evolução espiritual, ainda estamos sujeitos, afeitos a entrarmos na vibração do outro, quando nós não provocamos a inimizade. Inimizade você adquire até sem que você saiba. Alguém começa a desejar o mal para você sem que você não tenha feito absolutamente nada a ele. Ele imagina que você tenha feito e torna seu inimigo. Chico, certa feita, perguntaram a ele: Chico, você tem inimigos? Ele disse: não, eu não tenho inimigos, mas tem muitas pessoas que se decepcionaram com as minhas inferioridades. Agora nós estamos numa faixa mais ou menos equivalentes. Então, nós tanto influenciamos como somos influenciados negativamente. A nossa mente é uma transmissora que tanto emite quanto recebe ideias, vibrações. Então, nós estamos nessa troca constante. Para eu estar inimigo de outro, eu preciso estar na faixa vibratória dele. Porque se eu não estou vibrando negativamente, não há uma sintonia. A pessoa pode me desejar um mal, mas eu não estou em sintonia com ele. Agora, Jesus foi muito sábio quando nos ensinava que devêssemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto com ele a caminho estivéssemos. Isto é, se é difícil você ter um inimigo aqui encarnado, que você vê o que ele faz, onde ele está, muito pior quando esse inimigo passa para o lado de lá. Porque nós não vemos, não sentimos, e ele guarda aquele mesmo vínculo de ódio que ele mantinha aqui conosco. Porque duas vinculações nós fazemos: pelo ódio e pelo amor. O ódio é uma vinculação passageira, temporária, que um dia terá que ser desfeita. Nós teremos que nos reharmonizar com aquele ser, com aquela criatura que nós desarmonizamos um dia. Agora, os vínculos do amor são definitivos. Então, por uma questão de economia, até de inteligência, é muito melhor amar do que odiar. Juquinho, o Evangelho segundo o Espiritismo fala do sacrifício mais agradável a Deus. Que sacrifício é esse? O Evangelho nos fala que é o perdão. Porque o perdão é a materialização do amor. O amor por si só ele não basta, ele tem de vir acompanhado da compreensão. Então você não se ofende porque você compreende. Isso é amar. Nós temos que respeitar as pessoas, cada uma no seu nível de entendimento, no seu nível de educação. Então, nós não podemos entrar em atrito com quem quer que seja, em função de ele estar muitas vezes numa vibração menos feliz. Nós vemos aí num trânsito caótico que nós encontramos em nossas ruas, qualquer coisa que você faça, alguém se irrita fácil com você. E é muito fácil cair na vibração. E você entra na vibração negativa do outro também, né? Agora, se você mantém a sua calma, se você tem um diálogo fraterno, amigo com aquela pessoa, você está praticamente educando-o. Em outro momento, se alguém fizer aquilo mesmo que você fez, ele talvez não se irrite tanto, porque ele vai encontrar outra pessoa educada que não vai dar aso
aquela vibração tão negativa que ele estava espargindo, Vai desarmar, né? vai ficar desarmado. Então nós influenciamos tanto positiva quanto negativamente as pessoas. Cabe a nós, principalmente espíritas, que temos esta consciência de tentar nos guardarmos um pouco nos nossos extravasamentos, que todos nós temos. Aquela ferazinha interna está lá guardada. Quando você menos espera, ela aflora e você mostra o que realmente você é. É muito difícil daquela pessoa que já encontrou aquele nível de equilíbrio emocional, Pleno. e espiritual, não estaria mais aqui, a não ser se tivesse missão. Porque nós estamos aqui lapidando mesmo. Estamos aqui tirando cascorões, nos desfazendo de carrapichos espirituais, para poder nos candidatarmos a mundos mais elevados. Juquinha, como é que os espíritos superiores agem perante os nossos erros? Eles nos censuram? Você tem algum caso a relatar que mostra a postura dos bons espíritos nessas situações? Censurar jamais. Que os espíritos superiores são aqueles que já galgaram um determinado nível de conhecimento e de evolução, que compreendem as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, e a tendência é nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Há um caso muito interessante narrado por André Luiz no livro Missionários da Luz, de uma senhora que estava propensa a realizar um aborto. E a sua mãe, no plano espiritual, numa prece muito fervorosa, requereu de entidades espirituais, de benfeitores espirituais, que a auxiliassem a demover a filha daquela ideia do aborto. A prece dessa mãe teve uma repercussão tão grande que vários mentores foram convocados exatamente para tentarem evitar que aquele processo ocorresse. Todo um processo foi estabelecido, o profissional médico que ia realizar o aborto não quis realizar, uma série de coincidências aconteceram, mas finalmente prevaleceu o livre-arbítrio daquela filha. Então, com isso, nós vemos que a intenção daquela senhora era infeliz. A mãe interveio em seu favor e uma equipe socorrista espiritual se deslocou para dar aquela assistência necessária. Agora, nós temos de ter consciência de que o nosso livre-arbítrio é uma faculdade que nos foi dada pelo Pai e que nem mesmo Ele interfere. Respeita sobremaneira esta nossa liberdade de ação, porque hoje nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós estamos escrevendo a nossa história. Já experienciamos nos reinos inferiores da natureza, quando praticamente éramos teleguiados pela espiritualidade. Na condição hominal, não. Foi-nos dado o raciocínio lógico que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento e também o livre-arbítrio, para que nós possamos ser condutores do nosso destino. Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. O tema de hoje é Não julgueis para não ser julgados. Juquinha, o que é a indulgência? Indulgência é tudo que nós precisamos. Paciência, tolerância, amor, todo o sentimento de fraternidade que nós precisamos ter para com o próximo. Indulgência é compreensão. É você compreender a necessidade do outro, o nível de entendimento do outro. É você não exigir que ele possa dar além do que ele realmente consegue dar. Nós, já falei no bloco anterior, cada um de nós é um nível diferente. Então, a coisa que para mim parece ser muito importante, para você pode já não ter significação maior. A criança, muitas vezes, elege uma preocupação muito grande com um brinquedo dela. No nível de consciência daquela criança, aquilo é a coisa mais importante para ela. Nós já vemos aquela preocupação da criança com uma certa graça. Mas muitas vezes não observamos que aquilo realmente está compatível com aquela idade, com aquele nível de consciência. Então a indulgência é você ver o outro na condição que ele é, compreendê-lo, aceitá-lo e contribuir de toda forma possível para que ele possa ir amadurecendo. Juquinha, nós gostaríamos que você falasse sobre o questionamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Quais os benefícios e quais malefícios serão decorrentes dessa prática, Juquinha? Como benefícios, nós podemos dizer que somente nós observando os erros do outro possamos nos consertar. Que sejam para nós parâmetros, porque o outro realizando nós observamos. Muitas vezes nós estamos realizando e não nos observamos. Então, como fator positivo, é você analisar atitudes de outros e perceber que você também, que você não parece bem aquela atitude, mas que você também pratica. Então, eu vou aproveitando desse exemplo que eu tenho dos que estão à minha volta para poder me reformar. Agora, os malefícios são quando eu passo a divulgar, passo a menosprezar as dificuldades alheias. Nós jamais temos condições ou podemos criticar, julgar, porque todos nós somos imperfeitos. Não existe ninguém perfeito. O homem mais perfeito que existiu nesse planeta foi Jesus. Grandes profetas tiveram passagens, muitas vezes, difíceis, negativas, registradas na história. Agora, nem por isso deixar de dar o seu contributo, a sua contribuição para a melhoria da humanidade. Eu não posso esperar ser perfeito para dar a minha contribuição. O pensador Stanley nos diz o seguinte, que este mundo depois de você tem que ser melhor, porque nele você viveu. Então nós temos de deixar o nosso tijolinho nessa construção de um mundo melhor. Agora, não é execrando, criticando, julgando os outros que nós vamos auxiliar, que nós vamos contribuir para a melhora desse mundo. É oferecendo o nosso exemplo digno e honesto, com um comportamento ético que hoje em dia deixa um pouco a desejar com relação às atitudes de muitas pessoas, o comportamento ético, moral, que nós contribuiremos para espargir essa vibração positiva ao redor dos nossos passos e não procurar estar julgando as pessoas. Porque para julgar, você tem que ser melhor. Para finalizar o programa de hoje, Juquinha, o que fazer para sermos mais indulgentes para com o próximo e mais atentos às nossas próprias imperfeições? Bom, primeiro, aquela pessoa que porventura tenha uma inimizade. Às vezes nós cristalizamos essa inimizade.
não vamos permitir que ela passe para o lado de lá, porque levaremos uma carga negativa, criaremos um vínculo de ódio com alguém que está até no plano espiritual. Então, se você, meu amigo telespectador, guarda ainda mágoa, ódio, raiva de alguma pessoa, eu recebi há alguns poucos dias uma prece de uma pessoa que estava nessa situação e ela diz o seguinte, é a oração do perdão. Senhor, estou com dificuldades para perdoar aquela pessoa que tão profundamente me feriu. Mesmo que eu relute, vejo-me tomado de ira e indignação, e em meio a estes sentimentos, sinto-me fora do meu eixo. Que eu possa lembrar que aquela pessoa, tal como eu, é imperfeita. Erra e acerta, cai e levanta, vive momentos de alegria e de tristeza. Permita-me lembrar, sobretudo, que ela é sua criatura e, portanto, digna e merecedora do meu perdão. Abrande o meu coração, Senhor, que eu possa verdadeiramente perdoar, para ser também merecedor do teu perdão. Tu és perdão infinito, Senhor. Nós agradecemos a presença do Juquinha conosco hoje e a belíssima oração que ele nos trouxe, né, Juquinha, para ficar de mensagem para a nossa reforma íntima. E desejamos que você, telespectador, tenha uma semana de muita paz e muita tranquilidade. Se você quiser conhecer as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Muita paz e que Deus nos abençoe.